Puta que pariu. Porra! Durante meses, Donald Trump dizia ao mundo: falei que você não tem as cartas, não se esqueça, eu herdei esta guerra, uma guerra que comigo nunca teria acontecido e achei que ele devia ter feito um acordo. Vladimir Putin, apoiado por Trump, pressionava o governo de Kiev a se render. Mas, naquele momento, Zelensky mostrava suas cartas a Putin e Trump da forma mais clara. E agora Moscou vira um campo de batalha. Esta é a usina termoelétrica de Shatura, um centro energético vital de Moscou, atingida por drones suicidas ucranianos de longo alcance. Testemunhas filmaram soldados russos tentando abater drones que atacavam a usina de Shatura das janelas de um hotel em Shatura. Os moscovitas acordaram vendo usinas de energia destruídas, mas não terminou aí. Pela manhã, a mesma instalação foi atacada novamente. Zelensky jogava suas cartas com maestria, afundando o sonho de Putin na escuridão. Drones destroem usina. Este local fica a apenas 120 quilômetros do Kremlin. Naquela manhã, o povo de Moscou acordou não só com fumaça, mas percebendo que o Estado falhou em protegê-los. Os ataques costumam ser uma onda única e acabam. No entanto, com um novo ataque pela manhã, a Ucrânia surpreendeu as equipes russas de reparo e emergência. Este ataque, no coração da defesa aérea russa, acaba com a credibilidade de Putin. Essa ação é a forma mais clara de dizer: tenho mais cartas para jogar. Onde estava Putin então? Veja, ele estava camuflado em um abrigo subterrâneo. Essa imagem de forma alguma transmitia a figura de um líder vitorioso. Para o povo russo, esta era a síndrome do rato no abrigo. Agora, o custo da guerra que Putin perde ultrapassou os caixões de soldados no fronte. O custo afeta o dia a dia das pessoas comuns no coração da Rússia, na segurança do seu aquecimento. Os drones da Ucrânia não atingiram só transformadores de 1.500 megawatts. A usina termoelétrica de Shatura é essencial para gerar eletricidade e também fornece calor para a região de Moscou. O povo de Moscou agora está no escuro e no frio em pleno inverno. Apagão geral. Tudo parou de repente. As imagens recentes de fumaça, fogo e caos circulando nas redes sociais corroeram completamente a confiança do público no Estado. Caos! Os apagões aprofundarão a crise econômica, estrangulando a produção e as cadeias de suprimentos. A retirada dos 1.500 megawatts da usina vai esmagar tudo, desde a produção industrial até o dia a dia. Este caos enfraquece diretamente os esforços de Putin para manter o poder. Mas Putin tentava se impor diante do plano de paz de 28 pontos de Washington, dizendo: eu ainda estou no controle. Donald Trump pode ver a mão de Putin como forte, talvez a 10.000 quilômetros. No entanto, os ataques de Zelensky visando as linhas de energia revelaram dolorosamente que a Rússia não é tão forte quanto pensava. Agora, vamos voltar ao dia da publicação do plano de 28 pontos. Porque a Ucrânia respondeu imediatamente com as cartas que a guerra chegou ao coração da Rússia, de Ryazan a Moscou, de Kursk a Oriol, nos dias 19 e 20 de novembro. Isso não é só um ataque de drone, é um golpe relâmpago contra o império de Putin e sua narrativa vitoriosa. Porque o alvo era Ryazan, uma das maiores refinarias russas e principal abastecimento de Moscou. A refinaria foi atacada 8 vezes este ano, e os ataques paralisaram totalmente as operações em Ryazan. A ponte que fornecia 40% do combustível a Moscou foi cortada. A capital fechou os aeroportos por segurança. Em Kursk,
Mais de 16 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Um ataque também foi realizado na usina termoelétrica de Ryazan naquela mesma noite. Vamos agora às frias estruturas de concreto sub-Moscou. Sumiu? Nos salões dourados do Kremlin? Não. O líder que diz ao público que tudo está sob controle fala de um bunker subterrâneo, com a voz trêmula, vestindo camuflagem militar enquanto Chatura e Ryazan queimam. Essa imagem não é de um líder, mas um fugitivo encurralado. Por quê? Medo! Enquanto Zelensky toma chá com os soldados no fronte, Putin se esconde na capital, do povo e de drones ucranianos. Este contraste esmagou o mito do líder forte aos olhos do povo russo. O povo russo agora vê isso. Rato de bunker! A história nos ensina que, quando um ditador se esconde num bunker, é sinal de que o regime acabou. Putin está em pânico com os ataques de longo alcance da Ucrânia e esse medo se espalha como um vírus entre os generais no comando. O que acontece quando o medo no bunker encontra a raiva nas ruas? Caos. A frente interna da Rússia desmorona mais rápido que os mísseis da Ucrânia. A gigante logística que abastece a guerra de Putin, Ocean Railways, EGZD, se rendeu. 700 mil ferroviários, o maior exército trabalhista da Rússia, agora estão abandonando Putin. Salários não pagos, falta de peças e trabalho excessivo levaram os trabalhadores a uma rebelião silenciosa. Se a ferrovia parar, a Rússia para, porque a Rússia não é um país de estradas, é um império ferroviário. Carvão da Sibéria, tanques dos Urais, munição indo para a frente de batalha, tudo se move por esses trilhos, e agora esses trilhos estão enferrujando. Essa é a realidade por trás de manchetes como guerra civil se formando, mães congelando nos subúrbios de Moscou, refinadores desempregados em Ryazan e ferroviários sem pagamento. Para essas pessoas, Vitória ou Donbas são agora palavras sem sentido. Para eles, só existe uma realidade: casas geladas, geladeiras vazias e um presidente mentiroso. O número de soldados vazando informações de dentro excedeu 5% do efetivo total. Este é o limiar em que um exército experimenta o colapso moral. Soldados russos agora apontam as armas não à Ucrânia, mas aos seus comandantes. Nesse caos todo, Zelensky e o Estado-Maior ucraniano aplicam uma doutrina que marcará a história militar moderna. Domínio assimétrico. Enquanto Putin pensava que a Ucrânia tinha ficado sem cartas, Zelensky mudou o baralho. A guerra deixou de ser de trincheiras nas linhas de frente, agora é travada na profundidade estratégica da Rússia, por todo o território. Armas ucranianas tornaram toda a Rússia um alvo. A base desta doutrina de Zelensky é esta: não perca tempo derrotando o inimigo nas linhas de frente. Destrua o sistema que permite ao inimigo chegar à frente. 1. Cegueira energética. Cegar os 400 atingindo as usinas de energia que alimentam os radares. 2. Sangria econômica. Derrubar o rublo e as exportações atingindo as refinarias. 3. Pressão psicológica. Atacar Moscou para quebrar o mito da invulnerabilidade. Quando Zelensky se senta à mesa, ele não tem só as exigências territoriais. Ele tem a ameaça de desligar completamente a infraestrutura de energia da Rússia. O que Putin não consegue entender é isso. A Ucrânia não está mais se defendendo, a Ucrânia está caçando a infraestrutura existencial do Estado russo. O caçador se tornou a caça. O que faz Putin tremer no bunker não são apenas mísseis ucranianos. Se o pesadelo é o terrível ciclo histórico gravado no DNA russo. A história russa nos ensina uma verdade imutável. O povo russo é incrivelmente paciente, sim, mas quando essa paciência se esgota, a energia que emerge não é um protesto, mas uma erupção vulcânica imparável.
A memória russa é assombrada por fantasmas de 1917. O czar Nicolau, como Putin, ficou em seu palácio, acreditando gerenciar uma guerra pequena e vitoriosa no fronte. Mas quando as mulheres gritaram por pão nas ruas de São Petersburgo, o enorme exército, a polícia e a inteligência do czar colapsaram. Por quê? Porque a fome e o frio sempre derrotam a propaganda patriótica. O que está acontecendo na Rússia hoje é uma guerra entre a televisão e a geladeira, e a geladeira sempre vence essa guerra. O quadro atual é uma mistura assustadora de 1917 e 1991. Historicamente, o povo russo se rebelou contra duas, ser humilhado em guerras inúteis, como contra os japoneses em 1905, alemães em 1917 e o Afeganistão em 1988. O que está acontecendo hoje contra a Ucrânia é a humilhação de uma superpotência por seu pequeno vizinho. Isso inflige uma ferida irreparável no orgulho nacional russo. O Estado falha no básico. Casas congelando em Moscou, sem manteiga e ovos nas prateleiras. A simples falta de produtos é a maior faísca para as revoluções. Quando Moscou vira zona de guerra, a propaganda russa se despedaça. Nesse momento, o medo dá lugar à pura raiva. O maior erro de Putin é ver o povo russo como uma massa de obediência infinita. Quando os de fora não têm nada a perder, as portas mais grossas viram castelos de papel. A hora da rebelião da Rússia foi marcada, e seu tic-tac agora ecoa nos corredores do Kremlin. Este é o estágio terminal de um regime. O colapso tático de Putin no fronte se soma a um massivo golpe estratégico na diplomacia. O Kremlin esperava que a eleição de Trump levasse ao colapso do bloco ocidental. No entanto, o oposto aconteceu. A Europa despertou o gigante adormecido. Donald Trump pode ver a mão de Putin forte a 10.000 quilômetros, mas as capitais europeias radiografaram a Rússia e viram apenas uma coisa: falência múltipla sistêmica de órgãos. A Rússia agora está completamente encurralada. Por quê? Porque o mito da guerra sustentável desmoronou. O povo russo está farto do governo que não esconde mais as enormes perdas. Cada caixão do fronte transforma a raiva silenciosa na sociedade num barril de pólvora. Dados econômicos mostram que a Rússia não sobreviverá até 2026 com a economia de guerra, e a inflação e a escassez de mão de obra levam o país ao risco de uma guerra civil. O possível levante de 700 mil ferroviários indica que a logística russa está entupida. É aqui que reside o erro fatal de Putin. Ele quer este acordo não como um troféu de vitória, mas como uma tábua de salvação para seu regime. Ao se apegar aos territórios ocupados, ele espera acalmar a raiva nacionalista interna e poder dizer que valeu a pena. Mas a Europa e a Ucrânia veem essa equação claramente. Eles sabem que se Putin sair agora, nunca mais voltará com a mesma força militar. A exigência de Putin para congelar as linhas é, na verdade, uma declaração velada de sua derrota. Aos olhos da Europa, a situação é clara: a mão de Putin está fraca, seu exército está exausto e seu povo está à beira do colapso. Dar-lhe território seria não só um erro moral, mas também uma tolice estratégica. Putin busca uma saída com ares de vitória, mas a Europa está determinada a não lhe dar isso. Porque Washington fala em acordo enquanto Kiev ataca Moscou e Berlim e Varsóvia dizem para se preparar para a guerra, pois um abismo de memória, profundo como o mar, separa os lados do Atlântico. Para Washington, a Guerra Fria foi uma teoria. Para a Europa, a ocupação russa é uma experiência vivida. Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. A história ensinou uma lição à Europa. Uma trégua com Moscou é apenas o apito inicial para a próxima ocupação. A cronologia de Putin no poder prova que esse medo é matemático. 2008 Geórgia, 2014 Crimeia, 2022 Ucrânia. A inteligência europeia sabe que se Putin for recompensado hoje, os próximos alvos em 2027 serão os Bálticos e o corredor de sul aqui. Não há chance de Europa e Ucrânia aceitarem esse acordo de rendição. Porque a memória europeia grita: se a Ucrânia cair, a guerra chegará às portas de Berlim.
Porque Putin vê com bons olhos o plano de Washington. Por pacifismo? Absolutamente não. Putin está à beira do precipício e em pânico, tentando deter a queda. A guerra se espalhando pelo território russo, as derrotas em Kursk e a falta de progresso no fronte abalam os muros do Kremlin. Perdas. Pânico. Sanções econômicas e a guerra levaram a Rússia à beira da guerra civil. Generais se culpando na Rússia. Conflitos entre a elite e a crescente agitação entre o povo justificam manchetes como guerra civil se avizinha. A conclusão é clara: Vladimir Putin pode se sentar à mesa em Washington como o vencedor, mas esta é a maior ilusão ótica da política moderna. Atrás dos muros do Kremlin, as coisas não estão acontecendo como a propaganda retrata. O colapso da frente interna, o líder no bunker e o despertar da Europa estão levando a Rússia a uma falência múltipla de órgãos sistêmica. A exigência de Putin de congelar as linhas atuais não é pela paz, mas para aceitar a derrota e ganhar tempo. Mas o fogo que arde em Chatura e a coalizão que está sendo formada em Londres não darão a Putin esse tempo. Enquanto Moscou afunda na escuridão, uma pergunta permanece para o povo russo: vale a pena congelar pelo homem no bunker? A história mostra que a resposta é sempre não. O império está desmoronando, e nem mesmo se abrigar já não é suficiente para evitar ouvir esse som. Na PPN Global, continuaremos a acompanhar cada momento deste colapso histórico com fontes e dados. Obrigado por nos escolher.